Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eu quero falar hoje, irmãos, sobre religiosidade. Essa religiosidade que esteve sempre presente na história da igreja. E muitos dos que chamamos muito do que chamamos de cristianismo hoje, Jesus chamou de religião. Eu e você precisamos, de tempo em tempo, pararmos e sondarmos o nosso coração, as nossas motivações, se elas estão realmente focadas em Cristo, ou estão focadas em normas e regras ou dogmas, ou em conceitos humanos, filosofias, até mesmo sistemas. E com isso, eu chego no título dessa noite. O tema da palavra é distraídos com a religião. Eu quero usar como texto único e chave nessa noite. Não vai ser o único, mas vai ser o texto chave, perdão. Lucas capítulo 2, versos 39 ao 52. Posso pedir uma coisa para você nessa noite? Você me dá a tua atenção de presente? Que eu sei que você, entendendo essa palavra, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Lucas 2, do 39 ao 52, diz assim, eu vou ler na NVI. Depois de cumprirem tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia, se fortalecia e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas os seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Então, a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes disse. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Ao final dessa leitura, eu quero fazer uma pergunta para você, os mais antigos aqui vão lembrar. Quem é que já assistiu o filme Esqueceram de Mim? Quem é que já assistiu esse best-seller? Você que é mais novo, eu te convido a procurar lá nas playlists lá de filmes bons. Eu vou contar para você que não viu, vou dar um spoiler. Tem que dar. Havia um menino, e esse menino era Macaulay Culkin, acho que é mais ou menos isso. Culkin, sei lá, sou certo. É isso aí. Mal falo português, vou querer falar inglês, aí vai complicar. E esse menino, ele se prepara para viajar junto da sua família, e diz que eles estão lá apressados e tal,
e para sair rápido, e daqui a pouco eles, resumindo, tá? Pegam tudo e esquecem o menino. E esse menino fica sozinho, e aí ele enfrenta uma série de desafios com ladrões que tentam entrar na casa, e assim vai, muito bom, vale a pena. Só que esse filme, Esqueceram de Mim, ele foi inspirado nessa história aqui. Estou brincando, irmãos, mas se encaixa muito com essa história, aonde os pais de Jesus o esquecem em Jerusalém, no templo. Diz o texto que, em uma versão, diz no versículo 43, bota na tela, por favor, versículo 43, essa versão, ela vai dizer: terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino ficou em Jerusalém, mas os seus pais não perceberam. Tem outra versão que diz: sem que percebessem. Ou seja, toda aquela caravana, muitas e muitas pessoas, milhares, acredito, eles cumpriram os rituais a serem feitos, cumpriram o que dizia a lei, prestaram culto, e sabendo que por terem feito tudo certinho, havia uma recompensa, porque essa era a forma que o judeu entendia a fé, e entende até hoje. Ou seja, o judeu entende fé como retribuição de algo que é feito. Então eles esperavam essa recompensa, e era dessa forma que eles entendiam isso, relacionamento de troca, de barganha, de obrigação, e não pela forma certa como um pai com seu filho. De uma identidade gerada por prazer e não por obrigação. Uma identidade gerada por um desejo verdadeiro e não por uma obrigação. E aí nós chegamos em nós, porque muitos ainda agem dessa forma, em muitas comunidades. Eles vêm, e talvez aqui estejam pessoas dessa forma, fazem o que precisa ser feito. Agora é abertura, nós prestamos atenção, ficamos de pé. Daqui a pouco começa o louvor, levantamos as nossas mãos, cantamos, até mesmo choramos, nos quebrantamos, nos empolgamos, lemos a palavra, cumprimos a nossa, até mesmo uma escala. E muitos ainda vêm aqui para buscar a sua bênção. Ou seja, eu e você ainda, muitas vezes como esse, diz aqui que iam até Jerusalém, eu e você trocamos com Deus. Agora, e quando tudo isso acaba? Eu e você ficamos aqui ou nós vamos para onde? Vamos embora. Sim? Ninguém dorme aqui, né? Nós vamos embora. E aí, como eu costumo falar, aí vem a segundona gaúcha. Só que vamos embora e muitas vezes, como eles, deixamos Jesus aqui. Como assim, pastor? Me explica essa coisa. Tu está pregando uma coisa que tu já me ensinou diferente. Jesus habita em mim, pastor. Sim. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas para muitos de nós ainda, ele parece só estar aqui. Por quê? Pois só aqui que eu oro. Por quê? Porque só aqui eu adoro. Só aqui eu paro, Diego, e leio a palavra. Só aqui eu estou dando ouvido a ela. Tá bugado o negócio aí. Somente aqui eu sou santo.
Somente aqui eu sirvo. Somente aqui eu não brigo com ninguém. Não fico bravo. Aqui eu não falo palavrão. Somente aqui não trato os outros mal. Por que isso, irmãos? Porque para muitos de nós, Jesus parece estar aqui. Somente aqui. É só aqui que Ele está vendo, é só aqui que Ele está presente. Agora olha comigo o versículo 44. Vamos dar sequência ao texto. Pensando que Ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam um dia todo. Estou lendo em outra versão agora, tá? Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Olha só que interessante. O que aconteceu com eles? Eles perderam a comunhão. Eles perderam a comunhão com Jesus e não perceberam. Jesus não estava mais na caravana, Jesus não estava nos companheiros de viagem, nem nos parentes e conhecidos. Não é isso que diz a tua palavra? Eu e você precisamos atentar, porque muitas vezes não percebemos que perdemos a comunhão com Jesus. Agora, como que eu e você podemos perceber isso? Você pode estar se perguntando, pastor, mas como que eu sei disso? Como que eu sei que eu perdi a comunhão com Cristo? Talvez você tente mascarar e até mesmo se esconder, mas se você é casado, você tem uma esposa. Ou se você é mulher, você tem um esposo. Se você ainda vai mais longe, tem 2 filhos, talvez 3. E quando eu e você estamos na carne, eles notam. Quando eu e você perdemos a intimidade, quem nota primeiramente são os outros. Mas que ruim, né? Deveríamos de ser nós os primeiros a notarmos, a percebermos. Então quando a minha carne e a tua carne começam a prevalecer, acontecem sentimentos de desejo aflorando, cobiça, a raiva, os ciúmes, a comparação, o medo, a tristeza. Todas essas palavras e situações, elas são indícios de que eu e você estamos longe de Jesus. E até a mesmo perdendo Ele de vista, irmãos. Eu acho interessante porque a palavra de Deus, ela diz que Pedro, antes de negar Jesus, tem uma frase, um versículo que diz: e Pedro o seguia de longe. Quem está longe de Jesus, seguindo Jesus de longe, perde a comunhão. Agora o que me choca é que a palavra de Deus, ela diz que Jesus não foi achado com nenhum deles. Amém, irmãos? A gente sabe aqui que estamos falando de forma física, que Jesus não estava em nenhum deles de forma física, mas eu estou trazendo hoje o entendimento espiritual, amém? Trazendo para mim e para ti, nessa noite, o que as pessoas enxergam. Será que as pessoas enxergam Jesus em mim e em você? Será que Ele está sendo visto em nossa caminhada, em nossa vida diária? Quais são as qualidades dele que são visíveis, são latentes, são vistas em nós? Quais os traços do seu caráter? Quais traços têm sido visíveis em nossas vidas? Será que eu e você continuamos vivendo como mundanos ainda? Isso mostra que eu e você ainda estamos longe, ou talvez só temos Jesus quando viemos aqui, temos um toque, somente nuances da sua presença. Porque se eu sair daqui, meu caráter continua sendo o mesmo.
Eu estou voltando para casa sozinho. Se não há qualidades dele em mim, eu preciso nessa noite parar e rever a minha fé. Se eu ainda continuo dando jeitinho brasileiro, se eu ainda continuo levando vantagem, se eu ainda continuo sendo picareta, se eu ainda continuo sendo maledicente, fofoqueiro, imoral, impuro, eu preciso rever. Eu preciso parar e olhar aonde eu esqueci Jesus. Por isso que não adianta, irmãos, aquele homem e mulher que pode saber tudo de Bíblia, mas não é uma carta viva, não presta para nada. Pode pregar bem, pode cantar bem, pode prestar um serviço excelente na igreja, na comunidade, pode ser um exemplo na sua profissão, no seu trabalho, mas se realmente não tiver caráter de Cristo, é somente conhecimento, é somente talento, é somente capacidade, sem utilidade alguma para o reino. A responsabilidade de andar com Jesus, ela é minha, ela é sua. Por isso eu e você precisamos parar de ficar descansados, gente. Eu e você precisamos andar nas pegadas de Jesus. Precisamos andar no seu caminho. E aí entra aquele versículo que eu amo, e eu tento trazer para a minha vida: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, verso 6. Você diz que está nele? Sim? Estou falando com alguém aqui, irmãos? Amém. Você diz que está nele? Amém. Então ande como ele andou. Se nos dizemos cristãos, temos um modelo a seguir. Ah, mas eu acho dessa forma, mas eu penso desse jeito, eu entendo, não interessa. Se você tem um modelo e eu também tenho um modelo, esse é o modelo principal e original e único, esquece a tua ideia, esquece o que tu pensa. Até porque eu e você não temos misericórdia como deveríamos. Eu e você não temos o amor como deveríamos amar. Então, olhe para o modelo. Jesus disse que tem que amar. Quem? Quem me ama? Não. Até mesmo aqueles que me odeiam. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que orar por eles, orar por quem me persegue. Eu tenho que amar os meus inimigos. Diz assim comigo: ai. Versículo 45 ele diz: não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Então, após procurar a Jesus, eles não o encontraram, então voltaram, perceberam que estavam caminhando, voltando para casa, sem a presença de Jesus. Talvez hoje você, talvez até mesmo eu, irmãos, precise nessa noite parar, pensar e reconhecer onde nós perdemos a presença de Jesus. Ah, tudo bem, vai ter linhas teológicas aqui? Não estou falando disso. Eu estou falando de presença manifesta de Cristo. Cristo ser visto na nossa vida, nossa vida apagadinha nossa. Aonde perdemos essa presença manifesta, aonde perdemos essa presença verdadeiramente palpável, real. Agora pasme comigo, não é? Essa presença ela pode até mesmo ter se perdido e ter acontecido de eu perder ela até mesmo em um momento de grande alegria,
de uma grande vitória. E a igreja gosta, e a igreja dá glória. Amém. Mas a Bíblia diz que eu não venço uma batalha. Ela diz que eu sou mais que vencedor. Até mesmo quando eu tenho uma derrota aos meus olhos, a Bíblia diz que eu continuo sendo mais que vencedor. Não é essas leves e momentâneas tribulações que são derrotas para nós. Isso aí não se compara àquilo que foi preparado, que tem um peso de glória para mim e para ti. Esse é o Evangelho. Talvez eu precise, e você precise parar, pensar, reconhecer onde perdemos essa presença. Olha só, lembrando aqui de Noé. A palavra de Deus diz que Noé, ele vem e recebe do Senhor para que ele fizesse uma arca. Ele a constrói por 100 anos. Ele preserva a sua família continua vivendo. Toda a face da terra foi exterminada pelo dilúvio. Imediatamente após pisar em terra, diz que Noé tem uma brilhante ideia de plantar uma vinha. Está em Gênesis capítulo 9, versos 20 e 21. E diz que Noé planta uma vinha e ele se embebeda dela. Qual o contexto bíblico, pastor? Vou te dar. Noé acabou de sobreviver o maior julgamento na face da terra. Ele viu milagres, ele fechou a porta da arca, ele viu o sobrenatural de Deus e foi o herói da salvação da sua família. Então essa é uma das passagens que melhores ilustram o perigo que tem de perder Deus de vista logo depois de uma grande vitória. Eu estou querendo conquista. Eu quero um melhor trabalho. Eu quero trocar, eu quero ganhar mais. Beleza, Deus vai lá, abre uma porta e a pessoa se perde na vitória. Se perde, se embebeda com essa vinha. Eu quero comprar uma casa. Eu quero ter um filho. Tem um filho, não vem mais na igreja. Não vive mais cristianismo com os irmãos. Não tem mais comunhão com ninguém. Essa é a igreja dos nossos dias, que vai para casa sem Jesus, que faz planos até se cumprir, depois vai viver sua vida, que trata Jesus como um qualquer, que troca, da mesma forma que trocou Jesus por algum bem, ela também abandona tudo e a todos. Aonde na caminhada eu esqueci de Jesus? Aí entra Apocalipse capítulo 2, verso 5, que diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-te, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Existem passos a serem tomados por mim e por você nessa noite. E o primeiro passo na restauração da igreja de Éfeso, cara, sabe quem eram os pastores da igreja de Éfeso? Estudando, eu fiquei impressionado. A igreja de Éfeso teve 5 pastores: Paulo, Timóteo, Apolo, Áquila e Priscila. Os 5 registrados na Bíblia. Quem foi Apolo? Foi um cara muito eloquente, disse que ele tinha uma desenvoltura tremenda. Quem foi Paulo? Quem é Paulo para mim e para ti? Um exemplo. Faltou João, esqueci de João. Apóstolo João também pastoreou a igreja de Éfeso. Então esse povo ele era calcado nas escrituras. Talvez aqui eu e você também estejamos calcados nas escrituras, realmente conheçamos ela. Mas eu e você precisamos realmente olhar para trás e ver se nós perdemos esse primeiro amor. Só que começa assim, tirando desse versículo mesmo que eu li, de Apocalipse 2:5. Existe um primeiro passo a ser tomado nessa noite, que é lembrar de onde caíste.
Lembrar-se de onde eu costumava estar em seu amor pelo Senhor e uns pelos outros. E quando eu me deparo com um texto assim, eu me lembro do filho pródigo. Quando o filho pródigo estava lá no chiqueiro, isso está em Lucas capítulo 15, do 17 ao 19. O primeiro passo da restauração foi lembrar como era a vida na casa do seu pai. Então isso é sempre o primeiro passo, gente. Para mim e para você, voltarmos aonde nós deveríamos estar com o Senhor. Lembrar. Lembra onde tu parou de orar, onde tu parou de ser fervoroso, onde tu parou de sentir a presença realmente do Senhor. Lembra-te o dia, lembra-te aonde foi. Aí entra o segundo passo, que é arrependa-se. Só que esse não é um comando só para você sentir tristeza, ou realmente sentir uma outra coisa aqui. Significa realmente mudar de direção, seguir um caminho diferente. É um apelo urgente à mudança instantânea de atitude e de conduta. E diga para o teu vizinho aí, cutuca o ombro dele e diz assim: antes que seja tarde. E o terceiro ponto é: volte à prática das primeiras obras. Eu quero me apaixonar outra vez. Devemos voltar ao básico. Aquelas primeiras coisas, pastor Guilherme, que fizeram quando eu e você, nós nos apaixonamos por Jesus. Essas são as coisas que eu e você nunca ultrapassamos, irmãos, precisa estar sempre. Quais são as primeiras obras? Lembre-se de como você costumava dedicar tempo à sua palavra, como você tinha apreço pela leitura, como você tinha apreço por conhecer Jesus. Lembre-se disso. Lembre-se de como você costumava orar. E aqui não estou falando de quantidade, mas de várias vezes durante o dia, de repente. Eu oro, não oro mais que 10 vezes, mas também não fico 10 minutos sem orar. Um espaço de tempo. Não é tanto orar, não precisa orar 5 horas, 6 horas para fazer competição, porque isso aí, muitas vezes, se torna até uma competição. Mas que eu e você venhamos a orar sempre. Que venhamos a ter orações diárias, de manhã, quando acorda, no meio-dia, na tarde, quantos momentos você quiser. Lembre-se de como você costumava orar. E aqui eu lembro de situações na minha vida onde eu orava e muitas vezes em 2 minutos, 5 minutos, Deus dava a resposta. E não porque eu sou bom, mas porque a minha dependência a Deus, ela era bem maior. Eu falo com pessoas que caminham com Jesus aqui. Contas que eu tinha para pagar e eu ia lá e clamava no banheiro da ferragem: 5 minutos, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso do teu socorro. Muitas vezes eu nem tinha saído do banheiro, chegava alguém e pagava uma conta. Minha esposa também testemunha dessas coisas. Quantas e quantas vezes eu orava dentro do meu carro desanimado. Isso faz pouco. E tem um dia ruim, tem um dia mau, todos nós. E eu orava dentro do meu carro e eu dizia: Deus, eu preciso de Ti. Tem horas que a gente precisa ver coisas. Mas eu sei que aqui eu não vou ver nada, mas eu sei que o Senhor vai me ouvir. Eu sei o que a Tua palavra diz. E eu comecei a citar a palavra. A Tua palavra diz que o Senhor nunca me deixaria, que o Senhor jamais me abandonaria. O Senhor disse que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos.
O Senhor me disse que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de vós. Muitas são as aflições do justo, mas em todas o Senhor o coloca de pé. Precisamos lembrar das primeiras obras e lembrar da alegria de se reunir com os outros irmãos, de estarmos juntos em comunhão. Lembrar de como você ficava entusiasmado em contar aos outros sobre Jesus, sobre o quanto Ele é belo, sobre o quanto Ele é sobrenatural e soberano. É dado um aviso para a igreja de Éfeso, para que aconteça o arrependimento. É dado um aviso para mim e para ti. Pastor Igor falou dias atrás sobre arrependimento aqui. Agora, obrigado. Agora acompanhe a continuação desse versículo 5 de Apocalipse 2:5. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei seu candelabro do seu lugar. O que ele está falando aqui? Que ele ia remover a sua luz, a sua presença daquela igreja. E quando esse candelabro fosse removido, eles poderiam continuar como uma organização, mas não mais como uma verdadeira igreja de Cristo Jesus. Seria a igreja do Icabode. Foi-se embora a glória de Deus, segundo 1 Samuel capítulo 4, verso 21. Há relatos de que bíblicos que a igreja de Éfeso ela se consertou em seguida dessa advertência. Agora, assim como em Lucas capítulo 2:42, 2:45, perdão, volte ali comigo. Diz assim: não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Eles tiveram um tempo de reconhecer e voltar, e se reencontrar com Jesus. É interessante que quando eles percebem que Jesus não estava, eles voltam, e vão nos conhecidos, eles vão nos amigos. Diz a palavra ali, algumas versões dizem amigos, outros dizem conhecidos, outros dizem familiares. E aí aqui, irmãos, eu quero voltar um pouquinho, porque eu esqueci de falar. Quantas vezes eu e você precisamos enxergar Jesus nas outras pessoas? Quantas vezes nós precisamos enxergar Jesus na nossa família e não conseguimos? Quantas vezes nós precisamos enxergar Jesus em meio aos nossos conhecidos e não conseguimos? Agora deixa eu fazer uma pergunta avessa a isso, inversa a isso. Você também é familiar de alguém? Você também é conhecido de alguém? Como que você é? Será que você e eu estamos apresentando Jesus? Será que eu e você realmente temos mostrado a misericórdia, o perdão, a longanimidade? Porque é muito fácil eu pegar a pedra e atirar para aí. É muito fácil você atirar daí para cá. Mas a palavra de Deus, ela é como uma espada afiada contra nós, irmãos. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é como uma espada afiada, que penetra no mais profundo, fazendo separação. Ou seja, não é para ferirmos as pessoas com a palavra, é para que ela venha nos ferir. É para que ela venha fazer de nós pessoas realmente que são confrontadas e transformadas por ela. Versículo 46, ele diz: depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jesus é encontrado quando voltamos
ao lugar onde eu e você o deixamos. Onde que Jesus se perdeu, irmãos? Dentro do templo, da chamada igreja. E é isso que a religião nos ensina. Ela nos ensina que por estarmos presentes no culto, por estarmos presentes nos pequenos grupos, na escola, e nós conhecermos as canções e também conhecermos da Bíblia, que isso é garantia que estamos com Jesus. A religião ensina isso. Só que isso muitas vezes acaba mascarando. Sabe qual é o melhor lugar de se perder? Dentro da comunidade de fé, irmãos. Aqui é o melhor lugar da gente se perder, porque a gente está diante da verdade e sai daqui vivendo uma mentira. E todas essas movimentações, elas mascaram. Porque muitas vezes eu e você estamos muito perto da denominação, da comunidade de fé, mas estamos longe de Jesus. Eu não estou falando que não tem que ter frequência, tem que ter frequência. E é isso que está fazendo com que muitos estejam nessa caminhada sem Jesus, pois a intimidade secreta, que é aquela que realmente eu demonstro o quanto Ele representa para mim no secreto, quando ninguém está vendo. Isso sim demonstra se eu e você estamos perto dEle. Eu não posso, porque aqui tem um pastor, porque aqui tem um irmão, porque aqui está minha esposa, está meu esposo, aqui está não sei o quê. E Jesus, vivemos como se Jesus estivesse somente aqui, irmãos. Cara, quando Jesus está em primeiro lugar, todas as outras coisas elas vão gerar prazer. Por que tem muitas pessoas que nem querem mais servir? Porque agora chegaram num ponto, eu não vou servir, porque se eu servir também não é de verdade. Mas não toma um conserto. Continua no erro. O objetivo de uma palavra dessa não é apontar para quem faz e nem para quem não faz. É dizer para ambos que precisamos de nos voltar para Jesus. Que precisamos realmente buscarmos Ele novamente na intimidade. Através da fé e da intimidade com Cristo e com os outros, os olhos que nunca enxergam vão enxergar, os ouvidos que nunca o escutaram vão escutar Jesus, gente. Só que o problema todo é que eu e você acabamos terceirizando a nossa fé. Muitos aqui se apoiam, minha mãe é crente, o meu pai é crente, o meu marido é um homem de Deus, o meu marido faz, o meu marido ora, meu marido lê, o meu marido aplica, o meu marido prepara o estudo, o meu marido prepara. Mas também há maridos que dizem, minha mulher conhece Jesus. E aqui eu quero dar-lhe uma nos homens nessa noite aqui, uma chicotadinha. É vergonhoso, irmãos. As mulheres são as que mais oram. Minha mulher ora. Então o céu está fechado para ti. Tu não tem... O véu do tempo está na tua frente. Se rasgou para mim, para ti, para de se desculpar, de terceirizar. Círculo de oração, as mulheres. Aqui, graças a Deus, é meio equilibrado, mas é uma mixaria, irmãos. É uma mixaria. Hoje nós somos quanto aqui? Amanhã vem 3, 4, gente.
Mas é 1 horinha. Vim da minha casa para 1 hora. Pô, mas tem muitos que moram perto, gente. Isso mostra muito de nós, aonde que a gente está. A gente não volta para casa realmente com esse desejo por Jesus. A gente não entendeu ainda. E aí é bonito que as igrejas, elas pegam o Apocalipse 3:20 e chegam, no final dos cultos. Você que nos visita nessa noite e tal, aí abre Apocalipse 3:20 e diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. E aí faz o apelo: você que quer aceitar Jesus. Só que quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê que a carta é para a igreja. Ela não é para o ímpio. Ela não é para aquele que não conhece Jesus. Ela é para a igreja. Eu estou à porta, batendo do lado de fora. Vocês estão fazendo culto, vocês estão cantando, vocês estão pregando, vocês estão fazendo tudo, mas eu continuo do lado de fora. Não sei vocês, mas isso me choca. Por quê? Porque é uma igreja que não quer ter intimidade com o Pai. É uma igreja que não quer gastar tempo mais, que não tem mais prazer na presença. Jesus faz um convite individual a cada um de nós para termos intimidade com Ele. Versículo 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ou seja, Jesus, a culpa é sua. A culpa é tua, Jesus. Por que você fez isso? Não é isso que diz ali? Não é mais ou menos isso que dá para entender? Muitas vezes eu e você também, nós culpamos os outros. A culpa foi do pastor, a culpa é da religião, a culpa é do homem, a culpa é de todo mundo, gente. Ao invés de eu e você, muitas vezes, dizermos a Deus: a culpa é minha. Eu que não vigiei, eu que não percebi, estou frio e te deixei lá. É eu que olhei para o homem, porque a minha Bíblia e a tua Bíblia, ela diz que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ela diz para olhar para quem? Para Jesus. Paulo chama a responsabilidade para si. Jesus diz: olhe para mim. Mas a gente também pode ser um exemplo como Paulo foi. Só que para isso tem que ter coragem, gente. Tem que ter vida de testemunho. Por isso que muitas vezes eu e você não conseguimos estar com Jesus, porque entre outras tantas desculpas que nós inventamos, gente, a culpa é minha, a distração foi minha, eu perdi Jesus de vista, eu não vigiei, eu não dei ouvidos a Ele, eu não busquei relacionamento com Ele. Abre comigo agora 1 João 1, 6, 7, já estou chegando no final. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o seu sangue nos purifica, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu quero concluir aqui. A intimidade aquece o nosso coração, alinha nossas emoções, estabelece e dá direção do seu propósito, e traz gratidão nas coisas mais simples que podemos realizar. Por isso, não ande longe de Jesus e não o perca de vista. Eu queria concluir com uma fala. Muitas vezes aí na rua, a gente se depara com questões difíceis de responder. Um pai que perde um filho e pergunta aonde estava Deus quando isso aconteceu? Às vezes um ente querido, uma mãe, um pai, um tio, um amigo, um irmão, um filho, se perde também e a gente não tem. E a gente diz: por quê? A pessoa era tão boa aos nossos olhos. A gente ouve falar isso.
aonde estava Deus? Da mesma forma que a resposta para essas pessoas é a mesma resposta que eu e você precisamos saber: Deus continua no mesmo lugar. Continua no mesmo lugar, sentado em um alto e sublime trono, reinando. Absolutamente. Sentado em um trono, e diz que os céus estão abertos. E diz que Ele intercede por nós lá diante do Pai. E diz que nós temos um intercessor, que nós clamarmos aqui na terra, Ele ouve dos céus. Ele está no mesmo lugar. Então, eu e você precisamos voltar para aquele lugar que nós perdemos Ele. Aquele lugar de comunhão, de intimidade, que você perdeu, talvez até mesmo aqui, dentro da comunidade, você ficou embriagado com tudo isso. Só que quando você sai daqui, você parece que deixa Ele aqui, porque você não vive na sua casa como um cristão. Chegue na sua casa hoje, dobre os seus joelhos. Eu já fiz hoje à tarde, antes de estar aqui. Eu disse: Deus, me lembra. Pai, eu quero voltar a queimar novamente. Eu leio Bíblia todos os dias, eu oro todos os dias, eu tenho uma vida de atividade com a igreja, eu aconselho pessoas, eu trabalho, eu faço, eu tenho minha vida. Mas eu reconheço, irmãos, que eu preciso ser mais intenso. Eu reconheço que eu preciso buscar mais o meu Senhor, eu preciso ter mais prazer na sua presença, eu não vim aqui para dizer que você é pior que eu não vim aqui para dizer para você que você é melhor que eu também, eu vim aqui para dizer que Deus encerrou todos e nós precisamos dele, e que eu espero que você e eu apontemos e mostremos Cristo um para o outro, e que nós possamos ser uma comunidade que realmente se alinha com a vontade do Pai, e que eu e você temos um coração realmente ensinável, para realmente despertar para uma vida de fé. Se eu falo com alguém que realmente corresponde a essa palavra, se Deus falou contigo nessa noite, quero te convidar antes para ficar de pé, toda a igreja, amém?